Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Fazendo mais um vídeo para o grupo das pessoas que me solicitaram o desenvolvimento neurológico. Nós já passamos por algumas etapas e agora eu fiquei de falar sobre TDAH. Porque TDAH, que quer dizer transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, acontece nas crianças neurotípicas, que antigamente chamávamos de normais. Então, as crianças portadoras de TDAH, elas tiveram seu desenvolvimento normal, tiveram esses blocos motor, de aquisição de linguagem dentro dos padrões da normalidade e iniciaram a escolarização. São crianças inteligentes, porém, que tiveram um prejuízo na aquisição daquela atenção sustentada. A criança vai crescendo e cresce o tamanho, a estatura, mas ela, como eu disse, cresce também nas suas funções cognitivas, atenção, concentração, memorização. E a criança com TDAH, ela é como se ela estivesse com essa atenção sustentada baixa se comparada à idade. Então, como a escola é uma grade curricular, onde as aulas são feitas para a média, essa criança não possui a atenção sustentada suficiente para aquele tempo de aula, para o que ela é solicitada pela escola, para a série dela, que ela está na série da idade dela. Então, existem 3 tipos de TDAH. Existe o tipo apenas desatento, o tipo apenas hiperativo e existe o tipo misto, onde você tem as duas alterações, tanto a agitação quanto a desatenção. Então, pense como assim, é uma criança que somente no quesito controle dos impulsos e atenção sustentada, ele está abaixo do que deveria estar para a idade. Porém, todos os outros parâmetros, ele está normal para a idade. Então, ele teve seu desenvolvimento normal, da marcha, ele fala fluentemente. Por acaso, os pacientes com TDAH costumam ser extremamente sociáveis, costumam ter uma grande criatividade, são crianças extremamente criativas, são crianças muito participativas das aulas, falam muito no sentido de, às vezes, interrompem porque eles já querem contar a ideia que tiveram, o que lembraram do que o professor está falando. Então, eles questionam, eles conversam muito, então são extremamente sociáveis. E o diagnóstico de TDAH é importantíssimo, porque essa criança tem capacidades intelectuais maravilhosas, normais para a idade. Porém, ao ser colocado numa série que ele não consegue se manter atento para aquele tempo dado de aula, ele começa a ter baixo rendimento escolar. E aí ele começa a ter umas frustrações, porque eles conseguem aprender muito rápido, porém, ele aprende o que ele conseguiu prestar atenção. A parte que ele não conseguiu prestar atenção, ele não aprende, porque ele não estava mais prestando atenção, então ele não consegue mais. Então, a criança com TDAH, ela vai tendo um baixo rendimento e vai caindo a sua autoestima. O diagnóstico de TDAH é dado a partir dos 6 anos. Por causa daqueles marcos da neurologia, nós podemos dizer que essa criança é desatenta depois de ela ter terminado esse período de tempo. A partir de 6 anos, eu posso exigir dela que ela fique prestando atenção. Não posso exigir isso de uma criança de 4. Então, às vezes, as mães procuram um neuropediatra porque a criança está no infantil, ainda está com 4 anos, 5 anos, e a professora disse que ele tinha déficit de atenção. Ele não pode ter déficit de atenção nessa idade.
Pode ser que ele, se não melhorar, se ele não conseguir adquirir a atenção sustentada necessária para a idade dele, ele venha a ser classificado como TDAH aos 6 anos, mas não antes dos 6 anos, por causa dos marcos da neurologia. E o tratamento de TDAH, ele é multiprofissional, porque o neuropediatra avalia, faz o diagnóstico e existe um grupo grande que se divide se apenas as terapias serão necessárias ou se serão necessárias as terapias com uso de medicação. Quando se usa medicação, a medicação usada para TDAH, ela tem um efeito que é para assistir a aula. Então, a grande maioria das crianças não usa no período das férias, nem usa nos finais de semana. Na maioria das vezes, porque eles não têm prejuízo social. Caso eles tenham também uma inquietação, uma desatenção importante que prejudique a vida social, porque a vida social te exige muito menos atenção e concentração que a vida acadêmica. A escola é o local onde você é mais exigido. Então, a grande maioria das vezes, as queixas de desatenção estão na escola. Porém, existem alguns pacientes que possuem também queixas na vida social. Então, se ele tiver queixas na vida social, que aquela inquietude, aquela desatenção dele esteja prejudicando as relações com os colegas e esteja dificultando a vida social dessa criança, então a medicação pode também ser prescrita no período não acadêmico, quer dizer, para períodos também de férias e finais de semana. Então, o que leva o tratamento é o prejuízo. O paciente está começando a ter prejuízos acadêmicos e está tendo prejuízos sociais. Então, aí vale a pena se ver qual a melhor forma de tratar. Divide-se em 2 grandes grupos, porque existem pessoas que estão extremamente contra o uso das medicações em TDAH. Porém, quando se usa a medicação, não é somente a medicação o tratamento. A medicação está em associação com a psicopedagogia e com a psicologia. Porque essa criança vai ter que aprender a se organizar, aprender a como estudar. Ela precisa criar métodos para fazer prova. São pacientes que facilmente, naquelas questões de múltipla escolha, quando tem aquelas pegadinhas, assinale a opção correta, assinale a incorreta, assinale a correta em relação a isso. Eles leem muito rápido, não prestam atenção no enunciado e sabem a questão, porém erram na opção. Então, eles precisam até aprender, a psicopedagogia precisa trabalhar para que eles aprendam a fazer prova, grifando, assinalando, para que eles prestem atenção, chamem a atenção dele nesses momentos. Então, são crianças que precisam de uma organização e precisam ou não de medicação. Cada caso deve ser avaliado, cada família deve ser exposto o problema e também nós temos o grau de dificuldade de baixo rendimento escolar, porque infelizmente o TDAH, quando é feito o diagnóstico, normalmente já virou uma bola de neve. É uma criança que vem com dificuldades escolares há muitos anos, então ela já está bem abaixo da média da turma dela. Então ela está com um prejuízo normalmente acadêmico muito grande, normalmente ela não tem mais, ela fez uma base muito ruim de matemática e de português, que são as matérias que se intercalam para o futuro. Então às vezes é mais fácil recuperar matérias outras, história, geografia, inglês, do que matemática e português, que são matérias que é uma sequência de fatos, que sempre está se voltando atrás. Então, TDAH é importante que seja frisado, é um dos problemas, das causas possíveis de um baixo rendimento escolar. Uma das causas, não é a única, existem diversas. E ela é específica para o controle dos impulsos, por isso o controle da sua ação e da a sua atenção sustentada, quer dizer, se manter atento. A criança presta atenção, porém por um tempo menor, muito menor do que a grande maioria das crianças da própria idade. Então, sempre comparado com a idade. E o diagnóstico e o uso de medicação, caso seja necessário, é feito a partir dos 6 anos. Tá certo? Fiquem de olho.
nos vídeos a seguir. Se inscreva no canal, acione o sininho para você ser avisado das notificações automáticas e não perder nenhum vídeo, tá certo? Quem gostou, dá um like aí. Beijos!